Aí é essa aqui que é a moeda fazer o anel. Fazer Essa aqui. e dá que a aliança aqui é a cor. Essa aqui Aquela ali é uma tem dela. ouro nela. Essa aqui é o Essa 20, é o mil réis. 1927. 1927. É essa moeda aqui, ó, que usa ela para fazer aliança. Ela contém ouro nela. Olha aqui. Ela contém ouro. Mas aí não é todas que contém ouro, não. Tem alguns aí que... Não, tem alguns aqui que pode não ter, mas é muito É, pouquinho. mas Deve muito ter pouquinho. Deve ter umas Sim. 38 aqui que é de fazer. É. Coisa antiguíssima. Se eu não usar, os outros usam. É. Por exemplo, outra casa ali hoje. Se eu não usar, os outros usam. Olha pra você ver. Olha como é que essa moeda é bonita. Você quer ver, você põe as tudo junto e fazer um vídeo. Você tem que Deixar vir para com outro tempo. dia. Vem aqui que nós fazemos um vídeo do bolo todo. Do bolo todo.